sou o Luciano Monteiro, eu sou o diretor global de comunicação e sustentabilidade do Grupo Educacional Santiliana e também tenho a honra de trabalhar na Fundação Santiliana, de atuar junto com esse time incrível que a gente tem aqui na Fundação. Dois assuntos têm surgido com cada vez mais frequência nas sociedades contemporâneas. A importância da educação, que é um assunto bastante consolidado, de uma percepção pública bastante sólida, né? E o outro é a sustentabilidade. O que eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje é sobre a união desses dois mundos, né? A educação, ela tem esse poder transformador, esse poder de mobilização, de sensibilização, de alcance social via a formação das nossas crianças, dos nossos jovens, da formação continuada, né, a formação ao longo da vida, e ela é certamente a chave de transformações sociais. A escola, então, ela é bastante central nessa equação, né, para que ela possa ser esse polo de reflexão, de transformação de valores, transformações de atitudes, né? Esse polo de mobilização de informações, de saberes, de atitudes. Então, ela é talvez o lugar mais adequado para que a gente tenha uma discussão e uma formação sobre sustentabilidade, sobre a importância da sustentabilidade e sobre como que como que um cidadão formado, né, um cidadão pleno, consciente, como que ele pode intervir na sociedade para enfrentamento, né, por enfrentamento dessas grandes questões que a gente tem pela frente, que são as questões ambientais, as questões sociais, questões de segurança de dados, segurança de acesso, todos esses são temas que estão dentro dessa grande ideia de sustentabilidade. Falando de sustentabilidade, a visão que se tem hoje de sustentabilidade, especialmente no mundo empresarial, ela está dividida em três grandes eixos, né, que estão traduzidos por essa sigla em inglês, que é o ESG. ESG, o que é? É a dimensão ambiental, a dimensão social e a dimensão de governança. Isso acabou sendo adotado pelo mundo empresarial, mas é uma boa tradução dessas diferentes abordagens, né, dos diferentes ângulos que a sustentabilidade precisa contemplar. E estão muito conectados com a agenda de 2030, né, a agenda dos ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, que foi endossado também pelos países. Então, na dimensão ambiental, a gente tem o cuidado com o ar, o cuidado com o oceano, o cuidado com a terra, você tem o consumo consciente, né, uma gestão responsável pelas matérias-primas, pela extração. Então, tudo isso propõe, né, uma nova forma para você abordar essa temática de uma forma que a gente tenha uma sociedade que se sustente, né, ao longo dos anos, décadas, séculos, né? Isso acho que é a base, né, da sustentação, da sustentabilidade. Na dimensão social, ela dá conta também dos grandes desafios que a gente tem em múltiplas frentes. Então, primeiro a gente tem a igualdade de gênero, depois a gente tem a inclusão, a gente tem que tratar a diversidade, a gente tem que ter um trabalho justo, remunerado decentemente. Então, tem várias dimensões na agenda social que estão também previstas nos ODS, né, nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E na governança, ali a gente tem também múltiplas frentes. Então, hoje a gente tem, por exemplo, que se preocupar, pegando um pouquinho uma situação bastante real, a gestão de dados, né, que está na internet, a gestão de dados
nós que estamos na educação, né, a gestão de dados de crianças e adolescentes, canais de compliance, canais que zelem pela transparência, pela ética, então pela observância das leis, né? Tudo isso está dentro das práticas de bom governo, a transparência, né? Então isso também está diretamente relacionado com educação. Toda essa dimensão que está descrita nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, e depois sintetizada aqui nessa sigla do ESG, ela conversa profundamente com a gente que está aqui no sistema, né, educativo. O que eu vejo que a gente pode fazer? A partir da educação ambiental, para pegar um exemplo, a gente pode aumentar o nível de consciência, de sensibilidade, de alerta, né, para que a gente detenha de alguma forma ou reduza de alguma forma esses impactos ambientais. Na área social, nem pensar, né? Assim, é uma coisa incrível que a gente pode fazer dentro da educação. Primeiro, a defesa de uma educação inclusiva, uma educação antirracista, uma educação que seja efetivamente para todas e para todos, né? Uma educação cidadã, né? Então, ali a gente tem esse senso comunitário sempre tão presente na educação ao longo de toda a história, né, da educação formal, mas que agora ganha uma dimensão um pouco maior, porque os problemas que a gente tem que enfrentar nessas causas sociais estão se agravando, estão se aprofundando, né? Essa divisão de ricos e pobres, essa desigualdade, o combate à pobreza, são problemas que têm se acentuado muito, né, nessas últimas décadas, e a educação pode, dentro dos seus instrumentos, não estou defendendo que ela seja aqui a bala de prata, né, da sociedade contemporânea, mas ela pode sim ajudar em muito nesse processo de formação, né, da criação de novas gerações muito mais conscientes e comprometidas com a redução dessas desigualdades e com uma correta gestão do meio ambiente, só para ficar aqui nos grandes temas. E o que nós, que estamos dentro de uma empresa de educação, dentro de uma fundação ligada à educação, né, esse público, né, que a gente tem conversado, o que a gente pode fazer, né, para aumentar a visibilidade, aumentar a presença desse tema nas discussões? Bom, um dos caminhos aqui que na Santillana a gente adotou foi realizar, em cooperação com 3 entidades, a própria Santillana Educação, e as empresas aqui do grupo no Brasil, Editora Moderna, Soluções Moderna, junto com Fundação Santillana e com a Organização dos Estados Ibero-Americanos para Educação, Cultura e Ciência, a OEI, nós decidimos criar um prêmio que valorizasse e reconhecesse as melhores iniciativas em sustentabilidade que a escola tem produzido no Brasil. Então, o Prêmio Escolas Sustentáveis, ele está concluindo agora a sua primeira edição, ele já nasceu com essa ideia de cooperação, com essa ideia da aliança, né? Uma ideia muito clara que nós não atuamos sozinhos, né? A gente tem sempre que trabalhar em rede. Já nasceu com uma pegada internacional, porque ele surge simultaneamente no Brasil, no México e na Colômbia, e ele tem essa visão de tentar identificar o que de melhor está se produzindo em termos de sustentabilidade na escola desses 3 países, na escola brasileira, mexicana e colombiana, e trazer ao público, compartilhar com o público essas práticas, né? Essas práticas que podem ser bastante inspiradoras, podem ser um objeto ali para você, um ponto de partida, né? Para você
pensar a situação da sua escola e ver se é aplicável à sua realidade. Então, dentro do site Escolas Sustentáveis, você encontra um banco de projetos, já está disponível, que você pode conhecer os finalistas e mais alguns projetos que nós selecionamos, e saber ali o que a escola tem feito, como a escola tem atuado nessas dimensões da sustentabilidade. Então, esse prêmio, ele já parte do princípio que a escola tem atuado nesse segmento da sustentabilidade há muito tempo, né? Ela podia estar ali com uma nomenclatura um pouco diferente, uma roupagem um pouco diferente, mas a verdade é que a nossa escola já tem essa preocupação bastante introjetada, bastante estruturada. Agora ela começa a enquadrar, talvez, dentro dessas novas nomenclaturas, né, o ESG, a agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, mas as iniciativas elas já estão acontecendo há algum tempo. Então você tem projetos de alto impacto comunitário, projetos que tentam envolver o maior número de pessoas, gerar o maior benefício possível para a comunidade onde ela está, projetos que atacam problemas assim bastante pontuais e que precisam ser tratados, e basicamente o que eu acho muito legal, olhando o portfólio de ações dessas escolas, é que não tem projeto que seja pequeno, nem muito pequeno, nem muito grande, né? Qualquer ação é uma ação válida, então não importa se a dimensão da sua escola, da sua iniciativa é muito pequeno ou não. O que importa é que você, a sua escola, a sua comunidade, vocês estão fazendo algo para enfrentar esses desafios que a gente comentou um pouquinho antes. Outros pontos que eu vejo que a gente pode colaborar, e já estamos realizando alguma coisa, e também aproveito para deixar um convite, é a formação dos nossos professores, dos nossos educadores nas temáticas de sustentabilidade. Aqui na Fundação Santiliana, a gente criou um curso sobre os ODS, né? É um curso totalmente gratuito, um curso bastante interessante, já disponível no site da Fundação Santiliana, e que é uma forma da gente ajudar a compartilhar esse conhecimento e ajudar o professor, o educador, a se apropriar mais dessa temática da sustentabilidade. Outras ações que são bastante importantes, uma delas que eu tenho assim, um carinho muito grande por essa iniciativa, é um podcast que a gente tem realizado já há um ano, sobre a educação antirracista, sobre como que a escola precisa e deve, né, se preparar melhor para ser uma escola mais acolhedora para todos, uma escola sem barreira, uma educação que seja efetivamente uma peça na luta contra o racismo, né? Contra esse mal que a gente tem, infelizmente, arraigado há tanto tempo na nossa sociedade. Então, a educação, mais uma vez, pode e deve ser a linha de frente, né, para uma atuação voltada para o enfrentamento desses problemas, para o enfrentamento dessas situações que a gente, como sociedade, precisa equacionar para evoluir, para a gente ter uma sociedade efetivamente mais acolhedora, uma sociedade mais cidadã, uma sociedade que encare essa agenda civilizatória, né, que é essa agenda dos ODS, da Agenda 2030, um posicionamento mais proativo, né, um posicionamento realmente de contribuição e de construção para que a gente dê conta de cumprir com todas essas pautas que são
estão muito bem definidas nessa sistematização feita pelas Nações Unidas, né? O ODS 4, que é a Educação de Qualidade, eu acho que é o ODS mais transversal de todos eles, né, para nós que estamos dentro da educação. A defesa por uma educação de qualidade passa por todos esses elementos que eu falei e, claro, passa por todas as outras questões intrínsecas à educação, mas, sem dúvida, ela é a peça-chave dessa transformação que a gente deseja e que a gente precisa. Olá, sou Leonardo Barquini, diretor da Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura no Brasil, a OEI. É uma honra para nós organizar, juntamente com a Fundação Santiliana e a Santiliana Educação, esta edição do Prêmio Escolas Sustentáveis, realizada no Brasil, na Colômbia e no México. A OEI representa 23 países da Iberoamérica e é a maior organização de cooperação multilateral entre os países de língua espanhola e portuguesa. Somos mais de 850 milhões de falantes no mundo. Em novembro, as Nações Unidas declarou a OEI como organização observadora da Assembleia Geral da ONU. E isto é um marco que vai impulsionar todas as nossas ações em prol da educação, da ciência e da cultura na região, e também na educação em direitos humanos e democracia. Para nós, é importante trazer o tema da sustentabilidade presente nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para o centro das práticas educativas. Pois, para termos futuro, precisamos cuidar do nosso presente. E para isso, as escolas são fundamentais. É nas escolas que se fortalecem valores, se desenvolvem práticas e conhecimentos fundamentais para a vida humana e para a preservação das condições de vida do nosso planeta. Por essas razões, o Prêmio Escolas Sustentáveis é uma realização no presente que trabalha já na construção desse futuro sustentável. Agradecemos nossos parceiros, a Fundação Santiliana e a Santiliana Educação, e fazemos votos para que a etapa internacional do prêmio nos revele novas iniciativas. Agradecemos especialmente as escolas que se inscreveram no prêmio e festejamos as escolas vencedoras hoje. Olá, eu sou Karine Castro, gerente de projetos da Fundação Santiliana, e é com muita alegria que apresento essa edição da nossa revista, dedicada aos projetos participantes da etapa nacional aqui no Brasil do Prêmio Escolas Sustentáveis. A Fundação Santiliana tem como missão promover a produção e a difusão de conhecimento sobre temas centrais das políticas de educação, ensino, aprendizagem e convivência no espaço escolar. Um dos principais desafios da atualidade é a sustentabilidade nas dimensões ambientais, sociais e de governança. Para fortalecer a sustentabilidade na agenda educacional, a Fundação Santiliana, em parceria com a Organização dos Estados Ibero-Americanos, OEI, e o Grupo Santiliana, lançou este ano o Prêmio Escolas Sustentáveis, com o objetivo de reconhecer e valorizar escolas de educação básica, públicas e privadas, comprometidas com a sustentabilidade. Foram convidadas escolas públicas e privadas no Brasil, da Colômbia e do México. No Brasil, tivemos mais de 790 inscrições. Após a etapa nacional, que se encerrou agora no final de outubro, haverá em dezembro a etapa internacional, reunindo as escolas vencedoras das etapas nacionais do Brasil, Colômbia e México. Nesse concurso, o conceito de escolas sustentáveis considera as dimensões do currículo, da gestão escolar e das relações com a comunidade. Queremos valorizar, enobrecer, induzir e divulgar projetos educativos em termos de sustentabilidade nas escolas brasileiras, colombianas e mexicanas. Isso significa reconhecer atividades que realizam mudanças significativas na escola e no território ao redor, que mobilizam e conscientizam a população e as novas gerações sobre a necessidade de preservação e recuperação socioambiental do planeta. Todos os caminhos de esperança por um mundo melhor passam pela educação, fator fundamental para o enfrentamento dos enormes dilemas que a nossa sociedade carrega. As escolas têm um papel-chave na conscientização e na formação de cidadãos preparados para lidar com as inúmeras questões ambientais, sociais e de governança. Ao reconhecer nas instituições de ensino as melhores práticas sustentáveis, buscamos valorizar iniciativas que tenham um compromisso com a busca pelas soluções dessas questões, incentivando outras escolas a construir seus próprios caminhos. Queremos dar visibilidade e estimular o desenvolvimento de projetos inovadores e criativos, que possam servir de exemplo para outras instituições
educacionais ou não. Para a Fundação Santiliana, o Grupo Santiliana e a OEI, promover a sustentabilidade em seu sentido mais amplo significa a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e diversa. O Prêmio Escolas Sustentáveis é um convite para que escolas compartilhem suas trajetórias em busca de um planeta que permita a todos uma vida plena e um futuro promissor. Nesta edição da revista Fundação Santiliana, vamos conversar sobre a urgência de promover a sustentabilidade, explorando seus sentidos e importância para a educação. Estarão conosco especialistas e representantes das escolas brasileiras de ensino fundamental e médio que foram selecionados na etapa nacional do Prêmio Escolas Sustentáveis, e vamos apresentar também as 2 escolas vencedoras na etapa brasileira. O vencedor na categoria Ensino Fundamental foi o projeto Água e Solo Tamo Junto, Escola EMEB Irmã Flórida Mestag, de Jundiaí, São Paulo. E o vencedor na categoria Ensino Médio foi o projeto Move Plus, do Centro de Ensino SESI Gama, Distrito Federal, Brasília. Olá, sou a Solange Petrocino, diretora acadêmica da Fundação Santiliana, e vou conversar um pouquinho com vocês sobre o conceito de desenvolvimento sustentável. Esse tema já era pauta no currículo das escolas, nunca foi alheio às escolas, mas ele ganhou muita visibilidade a partir do relatório Nosso Futuro Comum, que foi um documento publicado em 1987. Ele também foi conhecido como relatório Brundtland. O relatório sintetiza o trabalho da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente, coordenado pela então primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland. Por isso que o relatório leva o nome dela. Nesse relatório de desenvolvimento sustentável, eles trazem um conceito entendido como o desenvolvimento que encontra as necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender suas próprias necessidades. Na sua essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de mudança no qual a exportação dos recursos, o direcionamento dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional estão em harmonia e reforçam o atual e futuro potencial para satisfazer as aspirações e necessidades humanas. Um conceito bastante amplo, mas que diz ao que veio. Faz muito sentido. Se a gente quer um futuro, a gente tem que cuidar dele no presente. Ao longo dessa década de 80, o conceito de desenvolvimento sustentável ganhou força, complexidade e reconhecimento. Em setembro de 2015, em sessão realizada na ONU, 193 países aprovaram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o que a gente chama de ODS, e que é muito comum à maioria das escolas. A chamada também Agenda 2030. São 17 objetivos detalhados em 169 metas de ação global para o alcance até 2030. Essas ODS sinalizaram que o desenvolvimento sustentável vai além das questões ambientais. Em sua maioria, os objetivos tratam de dimensões ambiental, econômica e social do desenvolvimento sustentável, de forma integrada e interrelacionada, além de estimular a colaboração entre os países para promover o desenvolvimento sustentável. Essas ODS, elas mostram caminhos possíveis de um desenvolvimento verdadeiramente sustentável e tiram e desmistificam esta ideia de que de sustentabilidade é somente relacionada ao meio ambiente, é também relacionada ao meio ambiente. É importante conhecermos essas metas que foram relatadas para a gente possa entender como contribuir para atingi-las. Neste período, dos anos 80 para cá, cresceu também o reconhecimento do papel fundamental que as populações tradicionais, como comunidades quilombolas, os povos originários, como os grupos indígenas, têm com a sustentabilidade e o ambiente natural. Essas culturas sustentam uma visão de mundo no qual a humanidade está integrada ao conjunto da natureza e, portanto, preservar a continuidade da vida humana implica necessariamente em zelar pelo ambiente natural. A gente tem muito para aprender com eles. Do mesmo modo, avançou também a compreensão de que há práticas de racismo ambiental. Isso mesmo que eu estou falando, racismo ambiental. Quando o ônus e os custos ambientais são empurrados para países subdesenvolvidos ou no próprio país para comunidades negras, periféricas, entregando resíduos ou ainda pela destruição sistemática da tradição desses povos tradicionais que zelam pelo ambiente natural e que podem alertar para práticas que afetam desigualmente determinados grupos sociais.
Populações negras, povos indígenas, grupos que vivem no campo são sempre afetados com maior intensidade. O acompanhamento das ODS é um desafio mundial. E no Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, acompanham regularmente as metas do país para cada um desses objetivos. Essas informações estão disponíveis para o público, vale a pena consultar e entender como estamos no atingimento desses desafios. A sociedade civil também se organizou para acompanhar os ODS. Desde 2015, foi formado no Brasil o Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030, que reúne 64 organizações não governamentais, movimentos sociais, fóruns, redes, universidades, fundações e federações brasileiras. O grupo publica regularmente, desde 2017, o relatório LUZ, que monitora o andamento dessas 169 metas que compõem os 17 objetivos estabelecidos. O relatório mais recente, que é de 2023, avalia que no Brasil 60% das metas estão em retrocesso, 17% com progresso insuficiente e apenas 3 metas foram alcançadas. Triste realidade, não é? A preocupação com o avanço da Agenda 2030 não é apenas do brasileiro. Neste ano de 2023, estamos exatamente na metade do prazo estipulado para a realização dos objetivos da Agenda 2030. No mês de setembro passado, a Cúpula dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, grupo de alto nível da ONU que acompanha os ODS, apresentou sua avaliação do andamento das ações para concretizar essa Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A declaração final não traz boas notícias. A realização dos ODS está em perigo. Na metade do prazo da implementação da Agenda 2030, estamos alarmados com o fato de que o progresso na maioria das ODS está se movendo lentamente ou regrediu abaixo da linha base de 2015. Atualmente, nosso mundo está enfrentando várias crises. Anos de conquistas no desenvolvimento sustentável estão sendo revertidos. Entre os 17 objetivos está o 4, dedicado à educação, que diz assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. As tarefas da educação, no entanto, vão muito além de ampliar o acesso igualitário, garantir a aprendizagem ao longo da vida e oportunidade de promover oportunidades. A educação também está implicada nos demais objetivos de desenvolvimento sustentável, diria mais, em todos eles. Como ação da sociedade para preservar, avaliar e transmitir valores e conhecimentos para as novas gerações, a educação não pode ignorar a profundidade e amplitude da crise civilizatória, ao mesmo tempo que não pode refugiar-se na denúncia. Como lembra o educador Paulo Freire, cabe à educação a denúncia e o anúncio, a denúncia do que estamos vivendo e o anúncio do que poderíamos viver. A educação, portanto, tem o compromisso de construir o sonho que anuncia por meio de ações cotidianas e estruturadas numa trajetória de aprendizagens e vivências transformadoras. Não é apenas informar, mas saber fazer e ser. O Prêmio Escolas Sustentáveis, que é promovido pela Fundação Santiliana, em parceria com a OEI e com a Santiliana Educação, quer contribuir com isso, para reconhecer iniciativas nessas dimensões de currículo, relações com a comunidade e governança democrática. A partir dessa iniciativa, vamos também criar um banco de práticas a partir das atividades inscritas, de modo a dar visibilidade, apoio e estímulo às transformações para tornar real e cotidiano nos sistemas de ensino os cuidados com o desenvolvimento sustentável. Pequenos movimentos que visam grandes conquistas e o começo de transformações necessárias. A realização do prêmio alcançou uma adesão muito significativa, o que mostra a importância da Agenda 2030 e dos objetivos do desenvolvimento sustentável para todas as áreas da sociedade brasileira. E a educação tem responsabilidades especiais, porque ela pode ajudar a formar novas visões, novas experiências e novas concepções do que é o bem viver no mundo em que estamos atualmente. Esse bem viver implica em condições saudáveis do ponto de vista ambiental, de condições sociais justas e de condições de sustentabilidade do ponto de vista da nossa governança. O prêmio, nessa primeira edição, teve uma adesão de 792 escolas do Brasil. Olha que coisa importante.
Nós conseguimos, com o apoio, e queríamos aqui agradecer ao CONSED, que são os secretários estaduais de educação, ao Undime, os secretários municipais de educação, que estimularam suas escolas a participar. Também a rede privada esteve conosco. Dos 792 projetos que foram recebidos, 221 são de escolas privadas e 771 são de escolas públicas. Importante registrar que houve inscrições de todos os estados da federação. Na página da Fundação Santiliana estão disponíveis 30 projetos pré-selecionados, entre esses 792 inscritos, e 10 deles, 5 do ensino fundamental e 5 do ensino médio, foram levados aos jurados para que escolhessem os vencedores. Convidamos para a nossa conversa as escolas de ensino fundamental e médio vencedoras da etapa nacional e vamos ouvir também outras 2 escolas que se destacaram pelas práticas que realizaram. Então, a primeira escola que está conosco hoje, a escola vencedora do ensino fundamental, vem de Jundiaí, São Paulo. O projeto inscrito foi Água e Solo, Tamo Junto, da Escola Municipal Irmã Flórida Mestag. Vejam que iniciativa incrível. É uma escola rural de educação infantil e ensino fundamental dos anos iniciais, que tem atualmente 180 alunos. Essa escola fica no bairro Mato Dentro, que se localiza na área manancial, pertencente à bacia do rio Capivari. E, determinado dia, para uma aula de estudo do solo do 5º ano do ensino fundamental, foi proposto aos alunos e alunas uma visita de reconhecimento até uma lagoa próxima à escola, denominada Lagoa Espelho d'Água. Nesse trabalho de reconhecimento, os estudantes e as estudantes constataram uma grande degradação na área. Tinha lixo, tinha processo erosivo, assoreamento, ausência de mata ciliar, enfim, a lagoa não tinha água, praticamente não tinha água. Isso espantou muito os estudantes, né? Então, pensando em reverter esse quadro, a escola começou a desenvolver um projeto chamado Água e Solo, Tamo Junto. E desenvolveram várias atividades, fizeram maquete, pesquisaram e levaram ao prefeito do município de Jundiaí a criação de um parque nesse local, com reflorestamento do entorno da Lagoa Espelho d'Água, melhorias na urbanização, infraestrutura, limpeza e conservação do local. E olha que deu certo, o projeto foi muito bem sucedido e aquela área abandonada virou uma área de lazer, com pista de caminhada, corrida, parquinho, academia ao ar livre, e o bairro não contava com área de lazer. Então, além de recuperar o local, isso também foi para o bairro uma grande conquista. Então, nós estamos muito felizes de ter reconhecido esse trabalho da escola Irmã Flórida Mestag, do Escola Municipal de Jundiaí, São Paulo, e temos hoje, então, a alegria de conversar aqui com a professora Tânia e 2 estudantes, a Nelly e a Larissa, que vão conversar conosco sobre esse trabalho. Olá, meu nome é Tânia, eu sou diretora da EMEB Irmã Flórida Mestag, uma escola que fica em Jundiaí, em São Paulo, numa zona rural. E nós estamos aqui porque nós ganhamos um prêmio e estamos muito felizes com esse reconhecimento, com o nosso trabalho, que foi a transformação ambiental e social no nosso bairro. A gente percebeu e teve a grata surpresa de parcerias muito bem sucedidas, né? A parceria entre escola, entre a comunidade e entre o poder público, que deu assim, frutos incríveis, né? Nessa recuperação desse lugar que nós carinhosamente chamamos de Lagoa Espelho d'Água e que hoje é o Parque Urbano do Mato Dentro. Então nós tivemos uma ação de irmos até esse local, observarmos que aquele ambiente estava totalmente degradado e solicitamos ao poder público, né, mostramos para a comunidade antes disso, chamamos a comunidade para agir com a gente, né? É importante que a escola foi até o local, observou o problema, chamou a comunidade para conversar sobre essa questão, colocando a par de tudo que a gente estava entendendo sobre aquele ambiente e tudo que poderia ser mudado, que a gente poderia fazer daquilo. Então, a gente
entende que esse processo, ele mostrou, né, ele foi um exemplo muito bom para toda a nossa comunidade de como fazer uma coisa que não está muito bacana no seu bairro, na sua comunidade, de você colocar aquilo e tentar mudar, tentar reverter tentar reverter aquela situação, né? Então a gente foi muito bem sucedido nisso. Nós fizemos muitos estudos ali. Uma coisa que a gente achou fundamental é que as crianças, ao chegarem naquele local, eles puderam perceber que aquele era um local degradado. Mas por que eles conseguiram? Porque eles tiveram muitos estudos anteriores que embasaram essas crianças sobre os biomas de Jundiaí, sobre o que era um ambiente saudável, sobre o que é a Mata Atlântica, o que é o Cerrado. E a partir de todo esse conhecimento, as crianças observaram que aquele local não estava saudável e que eles precisavam tomar uma atitude, né? Porque como a gente está numa área rural, poderia muito bem as crianças ter passado por ali, né? A gente ter feito esse estudo naquele meio e eles acharem, aqui é mato, né? É normal, essa região é uma região rural, tem situações assim, a gente acha natural. Mas o importante foi isso. Eles observaram, eles tiveram essa capacidade de enxergar o que estava errado na região e solicitar ajuda para mudar, né? Fazer parcerias que possibilitassem essas coisas de acontecerem, essas coisas boas, né? E com isso a gente transformou a nossa região, né? Então nós transformamos aquele ambiente num ambiente de convivência no bairro. Hoje em dia todos do bairro conhecem a Lagoa e ela é um lugar que as crianças utilizam muito com seus pais. Vem pessoas de fora, de outros bairros, de fora da cidade, e quando eles conhecem a história, eles gostam mais do lugar e passam a cuidar mais até. Nós utilizamos muito aquele espaço ainda com as crianças, né? A gente sempre faz estudos ali e nos nossos projetos institucionais, a gente busca assuntos que possam fazer sentido na vida das crianças, da comunidade, né? Então, por exemplo de coisas que a gente faz ali nesse local. As crianças estudaram, né, sobre a água, sobre a qualidade da água. Às vezes a gente vai lá e faz algum estudo para ver se aquela água está adequada da lagoa. E eles fazem trilha, a gente tem lá uma trilha com vídeos, com QR Codes que a gente fez das crianças explicando como utilizar o parque ou explicando sobre aquele ambiente, né? Então, por exemplo, eles deram uns recados aos pescadores de como fazer a ceva para evitar a proliferação de plantas aquáticas. As crianças já foram até lá, pintaram na pista o tamanho, o comprimento dessa pista de caminhada. Eles fazem vídeos que colocam lá sobre a importância das lagoas, das abelhas. Nós colocamos ali caixinha de abelha, né, abelha sem ferrão, e daí as crianças fizeram vídeos e ali elas explicam a importância das abelhas para os alimentos, né, sem abelhas, sem alimentos. Então a gente tem muitas ações ainda ali. Nós replantamos árvores nativas com as famílias, com as crianças. Estudamos sobre as árvores, as melhores árvores para plantar nesse local. Então ainda acontecem muitas coisas ali. E agora, dentro dessa perspectiva, né, da criança observar o seu local de vida, né, o local que ele mora, e de se ver nessa situação de ter que, né, de melhorar o local em que vivemos, a gente busca ações que a gente possa melhorar a vida deles, né, e conscientizá-los sobre a importância dessas ações, né, que o que a gente aprende aqui na escola tem que extrapolar os muros da escola, né. O nosso conhecimento ele tem que fazer sentido para a vida deles. Então, por exemplo, agora nós temos uma outra ação, né, de mobilidade aqui no bairro, que como estamos numa zona rural, a gente tem dificuldade até às vezes de se locomover
com carros ou de ônibus, e mesmo a pé aqui, porque em muitas ruas não tem calçamento, não tem calçada. E agora a gente está com esse projeto, a continuação do nosso projeto, né, da Lagoa, do projeto Água e Solo Tamo Junto, dar um caminho seguro para que as crianças possam chegar da escola até a lagoa de uma maneira mais rápida, porque existe um caminho, mas esse caminho não é seguro, ele é na beira da rodovia e tal, e a gente agora está nessa conversa com os nossos parceiros, né, com parceiros que a gente ainda pretende fazer, e para melhorar isso, e melhorando a vida das crianças, no nosso acesso até a lagoa, a gente vai conseguir estudar mais as coisas que a gente tem lá, né? Realmente, aqui em Jundiaí, a gente tem o desemparedamento, né? É um projeto, um programa aqui da Unidade de Gestão de Educação, que ela fala para as crianças agirem fora dos muros da escola, para que elas aprendam fora da escola, que não só dentro da sala de aula elas aprendem, né? Que quando a gente sai para o mundo, a gente aprende muito mais. E, pensando nisso, a gente entende que esse espaço, esse parque, ele é um educador, né? Então, só da gente estar ali propondo as ações, propondo propondo as nossas ações, a gente vai conseguir fazer com que as crianças aprendam muito mais e melhor, e hajam em seu meio, que é essa ideia, né? De melhorar o meio em que a gente vive. É isso que a gente entende aqui, né? Que melhorando o meio que a gente vive, a gente melhora todo mundo, né? Então, é a partir disso que a gente busca, que a gente foca as ações na escola, na melhoria da qualidade de vida das nossas crianças, da nossa comunidade, e sempre nesse processo de disputa, né? Porque quando nós chegamos ali e vimos observamos aquele ambiente degradado, que voltamos para a escola, a gente soube escutar as crianças e aquela indignação deles, né? Eles estavam muito indignados com aquele lugar, porque alguns deles passavam sempre ali para chegar até a escola, né? Eles passam com um ônibus escolar, eles nunca tinham visto, alguns falavam, nossa, eu não via isso, né? Eu não observei que ali tinha uma lagoa. Então, eles falaram, não, a gente tem que agir. Então, essa indignação, a gente conseguir escutar a criança e saber que eles têm propostas que podem mudar, né? Que podem melhorar a vida, isso é importante, né? E sem contar a importância das nossas parcerias também, né? Que fizemos com o Departamento de Água, com o Jardim Botânico aqui da cidade, com o prefeito, né? Que soube escutar o projeto das crianças e valorizar e enxergar nele um potencial que ele realmente tem. Me chamo Nelly, estudo na Academia Flórida no Destaque desde o infantil e hoje estou no 5º ano e eu entendo que eu tenho o compromisso, a responsabilidade de conservar essa lagoa para gerações futuras, meus irmãos, para eles conseguirem viver a mesma coisa que eu vivi, ter a experiência de viver nesse local. Ou ainda melhor. Então, eu entendo que eu tenho a responsabilidade de deixar isso para eles. Pode falar. A partir do momento que as crianças tiveram a ideia de reformar a lagoa, renovar a lagoa, elas melhoraram mais algumas coisas, como o asfalto, que antes assoreava a lagoa, tinha muita erosão, e as plantas aquáticas. Aí, quando reformou a lagoa, renovou a lagoa, ele asfaltou a rua. E também, antes do asfalto da rua, o ônibus não subia. Então, várias crianças não podiam vir para a escola, os pais e as mães tinham que levar elas até a Lagoa Espelho d'Água, que não era uma lagoa na época, né? Aí, para eles pegarem o ônibus, porque o ônibus não conseguia subir. Então, eu posso dizer que vi muitas transformações acontecerem, não só na paisagem, que ficou muito mais bonita, mas também na vida da sociedade, melhorou muito. Eu acho que o que fica de
muito bacana e muito importante que a gente desenvolveu com esse projeto é a questão da gente ampliar o olhar para além dos muros da escola, né? Da escola, conhecer bem a sua comunidade e conhecer os desejos da comunidade, conhecer muito bem seus alunos, isso que a gente procura fazer. A nossa gestora aqui em educação, a Basti, ela sempre comenta que a escola ela tem que ser o farol na comunidade. E a gente entende que aqui nós somos o farol da nossa comunidade. Porque nós sempre procuramos propor ações e abrir a escola para que essa comunidade esteja presente, seja ouvida, e para que a gente consiga fazer realmente acontecer uma transformação na sociedade a partir da nossa comunidade, né? Para que essa transformação possa ocorrer. Então, mostrando que essas ações de sustentabilidade, às vezes a gente escuta, tem que desenvolver ações de sustentabilidade na escola, muitas vezes não sabe nem o que é, mas que é cuidar desse meio que é nosso, do meio ambiente. Qual é o meio ambiente? O meio ambiente não é só a Amazônia que está ali distante, né? O meio ambiente é esse meio que a gente vive, é a nossa escola, a nossa rua, a nossa comunidade. E quando a gente abre o olhar para esse cuidado, para essa comunidade, a gente consegue ter bons resultados, né? Como foi o caso do nosso projeto, que trouxe assim uma riqueza de transformações. Foram transformações em todos os sentidos, ambientais e sociais. Nós vamos conhecer agora a escola vencedora da etapa do ensino médio. Foi o Centro de Ensino SESI Gama, em Brasília, Distrito Federal, que apresentou um projeto com nome muito sugestivo, Move Plus. Eu vou resumir aqui para depois explicar. Mais movimento, mais energia. Sim, a gente sabe pela física que movimento é energia. Como tornar essa energia do movimento disponível para o nosso uso cotidiano? A pesquisa dos estudantes da turma do SESI buscou identificar fontes de energia que fossem pouco exploradas e chegaram nessa energia praticamente inexplorada, que é energia térmico-cinética produzida e liberada pelo movimento do corpo humano. Assim nasceu o Move Plus, uma pulseira que transforma o calor produzido através dos movimentos do nosso corpo em energia elétrica, que é armazenada nesta pulseira e posteriormente liberada pela indução. O Move Plus produz uma energia sustentável e facilita o cotidiano corrido que todos nós temos no dia a dia, que podem carregar, assim, com essa nova pulseira bastante inovadora, vamos reconhecer, podemos carregar o celular e ter alguma fonte de energia para enfrentar momentos de emergência, de isolamento. E hoje nós vamos ter a alegria de conversar com as estudantes que desenvolveram o Move Plus. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Anderson, sou professor aqui do SESI Gama, professor de matemática aqui do SESI Gama, e acompanho alguns projetos que a gente realiza aqui na escola, né? Sou o responsável pelo Move Plus, né? A pulseirinha que transforma energia cinética em energia elétrica, né? Para carregar aí aparelhos eletrônicos, né? Estou aqui também com as alunas Evelyn e Amanda, né? A Evelyn está no segundo ano, a Amanda está no primeiro ano, né? Ambos aqui do SESI Gama. E aí eu vou deixar com elas para falar um pouco mais sobre a pulseira, sobre o projeto, sobre como né? Como elas conseguiram, assim, as duas estão representando, né? O Move Plus, mas é um projeto que é feito, né? Que foi trabalhado, né? Que tem várias mãos pelo qual passaram por aqui, né? E deram uma contribuição gigantesca para que a gente conseguisse fazer o projeto que a gente tem hoje. Boa tarde, eu sou a Evelyn e eu vou falar um pouquinho sobre a Move Plus, sobre como que surgiu a ideia, mas é basicamente pensando em uma forma limpa de usar energia, já que o nosso corpo, por si só, já gera uma certa energia e que, de fato, é jogada fora, porque a gente não consome, não usa para absolutamente nada. E pensando nisso, a gente criou a Move Plus, porque ela basicamente vai captar a energia térmica do seu corpo e só decorrer dos exercícios que você faz no dia a dia, de uma caminhada, de uma corrida, qualquer movimento que você faça,
e ele vai captar a energia do seu corpo e, juntamente com a temperatura do meio ambiente, ele vai armazenar a energia dentro da nossa pulseira MobiPlus. E essa pulseira vai gerar energia elétrica que vai poder carregar um celular por indução, aparelho eletrônico. E também, pensando nisso de forma sustentável, a gente pensou também na forma dos descartes de carregadores, né? Porque hoje em dia até a Apple, por exemplo, foi uma empresa que diminuiu a sua produção de carregadores que vinham na caixinha de celular, porque estava deixando de ser uma empresa que tivesse uma pegada sustentável, que tivesse uma pegada carbônica. Então, até ela mesma parou de estar produzindo e pensando nesse lixo eletrônico que de várias formas e de diversas vezes é jogado fora de forma incorreta. Como foi muito bem citado pela Evelyn, o nosso projeto foi pensado inicialmente pensando em todo esse contexto sustentável. Nós estamos ultimamente nos preocupando mais, né? Devido a tantos danos que a tecnologia também tem nos proporcionado. Além dos benefícios, né? O uso incorreto dela tem causado danos à natureza. Então, pensando dessa forma, nós observamos o nosso corpo como uma das fontes energéticas que estão sempre em produção, mas que são pouco utilizadas. E também levamos para o outro lado, os celulares, que é um aparelho que não é novidade para ninguém, está incluso no nosso dia a dia completamente. E que para ele ser funcional, precisa ser carregado. E quando a gente carrega, muitas vezes a gente não pensa de onde vem essa energia. Será que está fazendo bem para o meio ambiente? Eu usufruir dessa energia? Então, pensando dessa forma, construímos o MobiPlus, que é uma pulseira que tem esse potencial energético de carregar o seu celular apenas com a movimentação do seu corpo. Então, o seu corpo sendo a fonte de energia para a sua própria tecnologia. Sobre o sistema de funcionamento do nosso projeto, ele tem 3 elementos principais: a pastilha Protier, as bobinas e a bateria. A pastilha Protier tem como sua principal função a conversão da energia. Então, ela tem 2 lados, o lado frio e o lado quente, e é exatamente o choque, né, dessas 2 energias que proporciona a conversão da energia elétrica cinética em energia elétrica. Após essa conversão, a energia é conduzida para um campo eletromagnético para ser armazenado nas baterias. E aí, quando acionada, a energia é liberada das baterias e vai para o campo magnético criado pelas bobinas para carregar o seu celular por meio de indução, porque como a Evelyn também citou, a gente veio com esse projeto para ajudar na questão das fontes de energia e também da forma que as energias são levadas aos aparelhos. Então, também abolindo a situação do cabo USB. E também, só complementando o que a Amanda falou, a gente também pensou na questão porque hoje em dia todos os celulares que estão sendo fabricados estão vindo com essa tecnologia de indução. Então, assim, daqui a alguns anos, praticamente qualquer pessoa vai ter o celular com indução. Hoje já não é. Hoje, assim, não é tão para todo mundo, mas foi uma visão que a gente teve de futuramente. E também a gente tem a ideia reversa aqui, que a gente fez, de logística reversa, que foi onde a nossa pulseira ela tem de 5 a 10 anos de duração, assim, que a gente fez uma garantia. E aqui a gente deixou um QR Code na caixinha, no final da caixinha, onde vai levar a pessoa que tem a pulseira para um lugar mais próximo da sua casa, onde ela pode fazer o descarte correto dessa pulseira. As embalagens foram produzidas com papéis descartados pelas unidades do nosso colégio. Essa aqui foi a primeira caixinha que a gente fez, né? E para comercializar, a gente, se fosse, né, para comercializar, pensaríamos em fazer também com papéis descartados pelas escolas. Então, o restante de bilhetes ou de provas antigas, né? Nós fizemos essa junção para que a caixinha também fosse sustentável. E aí, como a Evelyn também citou, esse QR Code indica para as pessoas o ponto de coleta mais próximo para assim colocar lá o MobiPlus. E assim as peças deles serem reutilizadas, né, para outras finalidades, como computadores, data shows de escolas que no momento não têm recursos, né, para estar comprando. Então já seria também mais um investimento na educação. Entre as escolas finalistas, uma de ensino fundamental chamou a atenção dos jurados pelo engajamento das estudantes e a relevância do projeto que apresentaram.
Nós estamos falando da Escola Municipal de Ensino Fundamental Saint-Hilaire, que fica na periferia de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O projeto se chama Garotas de Vermelho, um mapa da menstruação a partir da voz das gurias. A menstruação é um tema pouco conversado nas escolas e também em casa. Em volta desse assunto existem silenciamentos, mitos, como, por exemplo, a ideia de que o sangue menstrual é sujo, que não pode lavar a cabeça quando estiver menstruado, coisas como essa natureza, né? Na escola, quando se fala desse assunto, na maioria das vezes o tema está muito mais preocupado com a prevenção da gravidez do que com a orientação propriamente dita do que significa a menstruação, seu sentido biológico e também os impactos que ela traz para as meninas, né? Na sala de aula, muitas vezes, as meninas menstruam e sofrem constrangimentos, que o sangue pode passar para a roupa, e principalmente porque muitas meninas pobres não têm absorvente, não tem como comprar absorvente. Então, existe uma expressão chamada pobreza menstrual. Na comunidade em que está situada a Escola Saint-Hilaire, na periferia de Porto Alegre, as estudantes constataram que muitas pessoas estão em situação de vulnerabilidade, passam por dificuldades, falta alimentação, falta roupa adequada, lá é muito frio, né? E, inclusive, não há atenção para a saúde menstrual. Então, essas estudantes se mobilizaram para trabalhar esse tema da pobreza menstrual e criar alternativas, criar soluções. Foi um trabalho incrivelmente bem feito, incrivelmente relevante do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista de gênero, né? Então, elas lembram que os preservativos, eles também ambientalmente têm grande impacto, demoram quase um século para se desfazerem no ambiente, portanto, não é só um problema das pessoas, é também um problema do ambiente que será prejudicado. Então, diante desse contexto, as meninas começaram a trabalhar para dar mais consciência do que é a menstruação e buscar soluções para a pobreza menstrual. Isso que elas vão conversar com a gente hoje, então a gente tem a alegria de receber a professora Maria Gabriela e a estudante Joana, que vão falar um pouco conosco sobre o que é esse trabalho incrível, Garotas de Vermelho, de uma escola pública municipal na periferia de Porto Alegre. Sou a professora Maria Gabriela, trabalho na Escola Saint-Hilaire. Na nossa escola a gente tem um estandarte que é o orgulho de ser Saint-Hilaire, né? Porque é uma escola comprometida em pensar como abordar temáticas sensíveis para dialogar com a comunidade. E a menstruação foi um desses temas, né? Como é que a gente conseguiria falar sobre um assunto que é tão silenciado? Então a escola aposta nesses projetos que procuram dar protagonismo às alunas e aos alunos para que eles falem de temáticas que envolvam a sua realidade, que envolvam o compromisso em melhorar a vida na comunidade. Então a Escola Saint-Hilaire tem essa vontade pedagógica, né? Esse compromisso pedagógico com o território, e a partir disso as alunas trouxeram essa temática para a biblioteca, né? Esse projeto ele nasceu na biblioteca da escola, com estudantes mediadoras de leitura, né? As gurias, elas se encontram na biblioteca, no Universal de Aula, e começam a pensar em estratégias de mediar a leitura na comunidade. O nome desse grupo se chama Coletivo Luiza Marx. Depois a Joana pode explicar melhor, né, o porquê desse nome, como que a gente se envolve no coletivo. E as meninas trouxeram essa temática da menstruação preocupadas com as colegas que não estavam indo à escola quando estavam menstruadas, preocupadas com os constrangimentos que as alunas estavam tendo, né, em sala de aula, por não terem absorventes, por o sangue passar na roupa. Todas essas questões que envolvem a menstruação são muito delicadas, cheias de mitos. E as meninas também, quando chegaram com essa temática, tinham vergonha, tinham receios de abordar esse assunto, né, Joana?
Então, esse projeto começou no ano passado e também foi muito delicado para mim. Eu, como professora, eu tenho 37 anos de idade. Eu nunca tive essa oportunidade de conversar sobre a menstruação. Então, como a escola, uma escola de ensino fundamental, pode abordar essa temática e envolver a comunidade para que esse assunto seja tratado de uma maneira que as pessoas entendam que é necessário conversar sobre menstruação para o seu autocuidado, para o seu autoconhecimento e para a gente combater a pobreza menstrual. Não foi fácil, assim, eu acho que pessoalmente, como professora, eu tive que buscar bastante formação, mas eu tive o apoio da escola e dos meus colegas nessa proposta, né? Todos os professores que se envolveram, buscaram trazer ideias para que a gente conseguisse efetivamente envolver as estudantes e para que elas se sentissem seguras para falar sobre esse assunto. Então também tem uma participação bastante importante da gestão da escola, da direção, né, que apoiou, que incentivou a proposta das meninas de conversar sobre menstruação e trouxe para a gente a segurança de que esse assunto poderia ser debatido na escola, né? Porque muitas vezes esses temas delicados podem sofrer a comunidade pode ter algum receio em dialogar sobre isso, ou achar que isso só se fala na aula de ciências, né? E como a gente está falando de um assunto desse assunto, menstruação, dentro de uma biblioteca. Quais livros tinham na escola para abordar isso? Não tinham nenhum, né? Os livros que tinham, os livros de ciência, com uma abordagem mais voltada para o sistema reprodutor, mas não tinha uma narrativa que trouxesse uma abordagem que abrisse o diálogo de forma mais lúdica. Uma das preocupações das alunas era que tinham crianças menstruando na escola, né, Joana? E as crianças paravam de brincar. Não queriam ir na escola quando estavam menstruadas, crianças de 9, 10, 11, 12 anos. E isso também era um outro desafio, né? A gente não tinha estratégias pedagógicas para abordar esse assunto com as crianças. Tudo isso as meninas perceberam de uma forma muito, acho que no início intuitiva, né? Que a escola não estava preparada para esse assunto, mas que a escola ia apoiar elas. Então elas começaram a investigar a comunidade. A Joana pode falar mais depois um pouco sobre esse processo de investigação, e viram que as pessoas associavam a menstruação a um momento ruim e que elas precisavam mudar essa mentalidade. Elas queriam que a escola fosse referência nesse assunto para ajudar outras escolas a criarem esses espaços de terem diálogos sobre a menstruação. E aí eu acho que é o ponto alto desse projeto, dessa proposta, porque elas também queriam mostrar a importância do diálogo de uma menstruação sustentável, né? Porque como que as mulheres, né, 60 milhões de mulheres menstruam aí no nosso país, e a gente tem anos e anos de não ter alguma inovação tecnológica em relação à menstruação, né? Somos muitas e não temos inovação em relação à menstruação, tanto na direção de ter itens, né, e produtos para a saúde menstrual, e também dispositivos pedagógicos para esse diálogo sobre a menstruação. Então, elas tiveram esse olhar muito amplo, eu diria holístico, em relação à menstruação. Conversaram com muitas pessoas, médicas, designers, professores de ciências, né? Conversaram com muitas pessoas para entender como construir uma proposta pedagógica que dialogasse, né, com todas as idades e abrisse o diálogo sobre a menstruação. Então, como o André falou ali, é muito complexo, é muito abrangente essa iniciativa das meninas. Se envolveu um grupo grande de estudantes para fazer isso, de várias idades. Então elas escutaram crianças, mulheres, envolveram a comunidade nessa proposta. Teve um momento que elas queriam ver como as mulheres iam reagir a esse assunto, e elas teve uma feira de mostra de trabalhos na escola, que elas levaram chás para lidar com a saúde menstrual de uma maneira mais sustentável e não se automedicar.
e tinham filas de mulheres, né, Joana, querendo conversar com elas, querendo saber informações sobre a menstruação. Então elas se deram conta que tinha uma aceitação muito grande da comunidade e também que era um assunto muito necessário para aquela comunidade e que poderia ser também para outras comunidades. Então, o projeto foi um sucesso, mobilizou a escola inteira, né? E eu, como professora, fiquei muito honrada em poder participar e mediar esse grupo que trouxe para a gente tanto aprendizado e mobilizou realmente a escola, né? Para a gente pensar como a menstruação pode ser sustentável e como a importância da gente trazer, delas terem essa noção, né, da sustentabilidade, né, da gente se relacionar no ambiente, de nós mulheres, pessoas que menstruam se sentirem bem, né, da onde a gente vive, aonde a gente trabalha, né, isso também é sustentabilidade, esse olhar para o social, mas elas também articularam, né, com outros pilares da sustentabilidade, como o econômico, envolvendo costureiras que costuravam absorventes e vendendo kits de saúde menstrual. Então, foi uma grande oportunidade para mim como professora, para minha formação. Eu me sinto honrada também, porque na minha idade eu não tive essa oportunidade, como eu disse antes, né? E hoje, como mulher adulta, eu aprendi muitas coisas com as alunas que eu não aprendi conversando com a minha ginecologista, que eu não aprendi conversando com outras mulheres, eu aprendi com as estudantes. Então foi uma confluência, né, de aprendizados entre gerações, e isso mostra um compromisso de uma escola que tem um pensamento sustentável, né, em relação às temáticas sociais, né, da comunidade. Bom, eu me chamo Joana, eu tenho 14 anos, estudo na Escola Saint-Hilaire, na Lomba do Pinheiro, faço parte do coletivo Luísa Marques, eu estou no 8º ano. E como é que a gente criou o nosso coletivo, né? Bom, a gente criou esse coletivo porque a gente queria, né, contar a história para as pessoas. E aí a gente descobriu uma história de uma menina lá da nossa escola que ela se chamava Luísa Marques. E a Luísa Marques, ela adorava contar história para todo mundo. E tinha um projeto que se chamava Os Contadores de História, realizados por uma professora lá da nossa escola. E aí a gente descobriu da história da Luísa, né? E a gente decidiu, né, honrar a Luísa e trazer isso para o nosso projeto, porque a gente descobriu que a Luísa, ela adorava contar história, e um dia ela estava contando história e começou a sentir uma dor imensa na perna. E aí ela, depois que contou a história, foi para casa e falou para a mãe dela que estava com uma dor na perna muito forte. A mãe dela levou ela em vários hospitais e ninguém sabia o que ela tinha, até que no último hospital que elas foram, descobriram que ela tinha um câncer. E a Luísa não sabia o que era o câncer, né? Ela não sabia o que era essa doença. E aí ela sempre dizia que quando ela melhorasse, ela ia voltar para a escola e ia continuar contando história para todo mundo. Felizmente, ela faleceu, né? E a gente descobriu a história dela e, como eu disse, a gente honra a Luísa, né? Ela é nossa inspiração. A gente, né? A família hoje super nos apoia. E no nosso coletivo a gente tem vários projetos, né? E um deles é o Garotas de Vermelho. A gente criou o Garotas de Vermelho porque a gente viu que na nossa comunidade tinha muitas meninas que não tinham condições financeiras de cuidar da saúde menstrual e que muitas vezes não sabiam o que era menstruação. Então a gente decidiu investigar a nossa comunidade para ver o que elas sabiam ou achavam sobre menstruação. E muitas das pessoas que a gente fez pesquisas, muitas das pessoas que a gente entrevistou não tinham conhecimento sobre menstruação, não sabiam o que era menstruação e que disseram que não falavam sobre a menstruação na escola. Então a gente, vendo essa realidade, decidimos nos unir e criar um projeto que falasse sobre esse assunto, né? Que unisse meninas para falar sobre isso, que não seja um tabu. Né? Claro, não foi uma tarefa fácil, a gente teve que passar por uma longa trajetória, a gente teve que fazer pesquisas, conversamos com ginecologistas, participamos de oficinas, lemos vários livros que falassem sobre menstruação. E como a base do nosso projeto é por meio da mediação de leitura, por meio da contação de história,
a gente pesquisou vários livros que falam sobre menstruação de uma forma lúdica, né? Porque o nosso maior público são as crianças, porque até crianças menstruam e continuam sendo crianças. Só que nenhum dos livros que a gente pesquisou não tinha a ver com a nossa realidade, com o que a gente estava vivendo lá na Lomba do Pinheiro. Então, nós mesmas decidimos escrever um livro que falasse sobre a menarca, a primeira menstruação, que é o De Onde é Esse Sangue, Joana, né? Fomos nós, meninas do coletivo, que escrevemos, e hoje a gente conta para todo mundo, né? E a gente, né, o nosso compromisso cidadão é melhorar a qualidade de vida das pessoas da nossa comunidade e de outras comunidades também. Tanto que a gente foi em várias escolas, e nas escolas que eu fui, muitas meninas gostaram muito do nosso projeto. A gente até sugeriu delas fazerem clubes sobre menstruação. A gente também conversou com várias professoras, com várias mulheres que na nossa cidade, né, não tinham a possibilidade de ter essa conversa sobre menstruação, de saber o que era menstruação. Então, é uma aprendizagem que a gente está levando para as pessoas, né? E também a gente consegue mostrar como a menstruação pode ser sustentável, como a menstruação pode ser reutilizável também. A gente tem o nosso kit de saúde menstrual, que o nosso kit, ele tem 2 absorventes, né, sustentáveis, que duram cerca de 5 anos, uma bolsa térmica, o nosso livro que fala sobre menstruação e vários outros mimos. A compra do nosso kit, a venda dele é uma compra solidária, ao mesmo tempo que está comprando, está doando para uma pessoa que não tem condições financeiras de cuidar da saúde menstrual. E de tanto a gente vender os nossos kits, a gente conseguiu, né, bastante dinheiro para costurar 1000 absorventes para as meninas da nossa escola. E o nosso sonho não é só costurar absorvente só para todas as meninas da nossa escola, né? A gente não quer só parar da nossa escola, a gente quer que todas as escolas, né, todas as meninas de outras comunidades tenham condições de ter um absorvente sustentável, de cuidar da sua menstruação de forma sustentável, sem poluir o nosso planeta, né? E cuidar do seu bem-estar, né? E desde 2012 desenvolve o projeto Educar para a Sustentabilidade. O projeto promove a investigação, o encantamento e a relação das crianças com o mundo natural e com outros seres vivos, a partir de práticas e vivências que tornam a aprendizagem significativa. O projeto é, na verdade, um programa, pois está presente nas ações cotidianas e nos trabalhos de campo, na relação com pessoas de outras realidades socioculturais, no encantamento e relação com a natureza. Eles convidam povos indígenas, comunidades quilombolas, para conversar com os estudantes e pensar essas diferentes formas de viver e essas diferentes maneiras de relacionar-se com o mundo natural. O conceito de sustentabilidade, ou melhor, o conceito de sustentabilidade é trabalhado a partir da metodologia de projetos e ações internas e externas que são criadas em consonância com os objetivos do desenvolvimento sustentável. O trabalho do projeto Educar para a Sustentabilidade responde a essa vontade tão importante de construir um mundo mais justo e sustentável e o desejo de refletir sobre as escolhas que devemos fazer hoje, inclusive dentro da escola, para ajudar a criar um futuro que possibilite uma vida digna e justa para todos os seres vivos. Esse é o projeto Educar para a Sustentabilidade. Eu sou Nina Arouca, coordenadora de sustentabilidade da Escola Parque, no Rio de Janeiro. É um prazer estar aqui falando para a Fundação Santiliana, contando um pouquinho da trajetória da Escola Parque em busca da sustentabilidade. Eu sinto que a sustentabilidade é sempre uma linha do horizonte, que a gente quer chegar lá, mas é um longo caminho, e quando a gente está alguns passos para frente, a gente percebe que ainda falta muito, o caminho é muito longo, e é diário, é cotidiano, até porque a escola está sempre se renovando, né? Tem sempre alunos novos chegando. Mas, bom, nos últimos 13 anos, a Escola Parque tem se debruçado profundamente nessa temática, o que a gente chama de educar para a sustentabilidade. Como formar gerações que possam atuar de uma forma ativa, proativa, responsável, cuidadosa, dessa casa comum, né, que é o planeta Terra e de toda a sociedade, nesses seus enormes desafios socioambientais que a gente vive
atualmente. E, bom, temos uma equipe de sustentabilidade, é uma escola particular no Rio de Janeiro, uma equipe de sustentabilidade contratada o ano todo para pensar todo o currículo pedagógico da instituição, viagens, trabalhos de campo, formação de professores e também toda a questão institucional. Como é que essa instituição pode ser uma célula sustentável dentro do planeta? Até porque se o currículo está pensando prerrogativas sustentáveis e a escola está agindo na contramão disso, não faz sentido pedagogicamente. Então, a nossa intenção é ser um exemplo realmente para a nossa comunidade. A gente trabalha, então, com uma grande árvore da sustentabilidade. A gente vai pensando diferentes frutos que a gente quer colher dessa árvore, né? Em diferentes momentos, a cada ano a gente vai ampliando o nosso planejamento, pensando, reavaliando esse planejamento, mas tem duas raízes que são fundamentais nessa árvore. Uma delas é o enraizamento pedagógico de todos os conteúdos que a gente vai trabalhar e a outra é o enraizamento institucional. Então, essa instituição precisa estar em consonância com o que é trabalhado em sala de aula. E pensando isso, em 2012, a escola faz um primeiro grande movimento, que é o plano de metas da sustentabilidade. Então, os alunos são provocados a pensar junto com seus professores como seria uma escola sustentável, já que o mundo estava pensando na Rio 92, metas para ser mais sustentável. Como é que seria essa escola ser mais sustentável? Pensar essas metas. E os alunos são muito ousados, muito criativos e pensaram metas ousadíssimas, como ter todas as águas da escola tratadas dentro da própria escola, para ser um exemplo, ter toda a sua fonte de energia renovável, placas solares na escola. Foi um plano tão ousado que levou a instituição a, claro, readaptar esse plano, mas começar, assim, a transformar suas instalações para elas serem exemplo. Então, desde 2013, a escola capta água da chuva, a escola tem dispositivos economizadores de água e luz, tem hortas nas escolas, tem agroflorestas, tem toda uma grande biodiversidade, né, dentro das sedes da escola. Tem toda uma política de gestão de resíduos, né? Uma política de compra de materiais. Tem materiais que não são comprados na Escola Parque, como isopor, né, que é muito usado em muitas escolas, porque ele não é passível de reciclagem na nossa cidade. Então, isso nem é comprado mais, não é comprado nenhum copo descartável, os copos da escola são todos permanentes e existe uma cooperativa de catadores contratada para que a escola siga a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Isso foi crescendo, né? A cada ano a gente conseguia uma nova batalha, ter uma nova vitória, ter um pouco mais de sustentabilidade, instalar um bicicletário, e ano a ano a gente foi nesse crescente. E eu tenho muito orgulho de contar a conquista de 2023, que a gente se transformou na primeira escola carbono neutro do Brasil. Então, esse foi um projeto institucional. Na verdade, eu posso dizer que ele começa pelo pedagógico, porque a gente faz trabalhos de campo no ensino médio, e um deles é para a Amazônia, no segundo ano do ensino médio. E as alunas começaram a questionar que a gente ia de avião, que a gente usava muito carbono e que a gente tinha que plantar árvores para fazer a compensação dessas viagens, a neutralização dessas viagens. Então, a gente incorporou essa ideia dos alunos, levou árvores, comprou árvores lá na Amazônia para estar plantando, calculou as emissões de carbono. E isso aconteceu em 2019. Pela primeira vez, passaram 2 anos que a gente não pôde viajar por causa da pandemia, e depois a gente incorporou essas práticas nas viagens, sem plantar árvores para neutralizar o carbono, e trouxe isso com mais força para a instituição. E a instituição, então, resolveu abraçar a neutralização de carbono. Bom, esse não foi um processo simples, foi um processo que eu posso dizer que foi mais institucional do que pedagógico inicialmente, porque ele envolvia, primeiro, toda uma análise de todo o carbono usado no funcionamento da escola, né? Dentro do escopo 1, 2 e 3. O escopo 3 não é obrigatório, que é, por exemplo, as viagens de campo dos alunos, a chegada dos funcionários, mas a gente entendeu que era importante a gente abraçar os 3 escopos da neutralização de carbono, a gente fazer tudo pelas normas da BNT, a gente certificar tudo direitinho, e a gente conseguiu, então, fazer tudo isso junto à Fundação Getúlio Vargas, né, que certificou a gente pelo GHG Protocol, fazendo tudo para ser ele está publicado, né, qualquer um pode ver hoje em dia todo o carbono utilizado na Escola Parque e como é que ele foi neutralizado. E, bom,
teve todo esse processo de descoberta, né, das nossas fontes de carbono, que fez com que a gente revisitasse antigas metas, por exemplo, como a compra de energia limpa, ao invés de usar energia fornecida pela rede elétrica. Então, agora a gente está nessa transição energética também para ser 100% fonte de energia solar. E toda a escolha da compensação também, né? Então, a gente descobriu, a gente usa, posso pegar os dados aqui, mas 1.000 toneladas de carbono, se eu não me engano, ano, né? E a gente precisou compensar tudo isso. E a escolha foi pela Amazônia, porque é um bioma que a gente visita e que a gente faz alguns trabalhos em parceria. Então, mantendo uma floresta em pé na Amazônia através do RED, né? Que é a manutenção de floresta em pé e não plantio de florestas. Então, esse foi o ano, a gente neutralizou o ano de 2022, tem todos os selos, todos os certificados, para a gente foi um orgulho enorme, e agora é utilizar isso também, mais uma vez, como um processo pedagógico, porque a gente acredita que não vale a pena fazer nada na escola que não seja utilizado para ensinar os alunos. Assim foi com as metas. Quando a gente, por exemplo, instalou primeiro o telhado verde, os alunos tinham que estar lá aprendendo, não valia a pena contratar uma empresa que viesse fazer isso. Ele precisava ser um objeto pedagógico, o telhado verde. Assim, quando a gente instalou as lâmpadas LED, a gente botou nas salas medidores de energia elétrica para comparar uma sala com LED e uma sala sem LED. Quando a gente instalou os dispositivos economizadores das descargas, os duplo fluxos, as pias, a gente botava um hidrômetro num banheiro sim e num banheiro não. Era para entender se ia ter economia, se aquilo era real e depois divulgar para a escola toda. Então, a mesma coisa está acontecendo agora com carbono neutro. A gente acabou de ganhar a certificação, né? E tudo selo ouro, a gente está muito feliz. E agora a gente começa esse processo pedagógico, que as turmas entendam o que é isso, a importância disso agora em 2023, nesse momento de emergência climática. Esse tema, 13 anos atrás, quando o projeto se inicia, não era um tema tão grande, né? Agora ele é o tema do momento, a gente precisa falar sobre emergência climática com eles precisam pensar no futuro que está pela frente, tudo que a gente precisa agir até lá. Então, a gente, nesse projeto em si, caminhou mais na raiz institucional do que na pedagógica. Em outros projetos, a gente começa pelo pedagógico e vai para o institucional. Mas é muito importante trazer que a sustentabilidade para a Parque é um projeto de pensar um mundo possível, né? Porque esse mundo que a gente vive, ele acaba sendo um mundo impossível de sobreviver, com tantas demandas, e a gente quer acreditar que ele é um mundo possível para gerações que a gente está educando agora de 1 ano de idade na escola. Então, é acreditar nesse mundo, é trabalhar por esse mundo, incentivar que essas famílias, os pais, atuem por um mundo possível, em consonância, né, com os povos indígenas, com os quilombolas. Então, a Escola Parque trabalha muito com o conceito socioambiental da sustentabilidade, e para isso a gente se debruçou em muitas literaturas, isso também virou objeto de estudo, né? E a gente foca muito na filosofia ameríndia do bem viver, pensando como podemos, né, todos termos bem viveres, bons conviveres, vivermos todos juntos em harmonia no planeta Terra, e não disputando e não competindo, que é a lógica que está vigente no mundo agora. E isso vai levar a gente para pensar muitos caminhos, os caminhos avaliativos da escola, para que lugares nós vamos visitar, que ambiente escolar é esse, o que é valorizado na sala de aula, como é que as mesas estão dispostas. Leva muitos caminhos que a gente precisa pensar e está se reconstruindo o tempo todo, criando uma nova escola para esse novo momento, né? Bom, acho que é isso, é um orgulho fazer parte dessa trajetória da Escola Parque, como foi um orgulho fazer parte do Prêmio Santilana, essa iniciativa que valorizou escolas que estão nessa busca. Imagina se todas as escolas do Brasil estivessem nessa busca, a gente com certeza estaria, né, teria muitas células atuantes, porque as escolas são grandes comunidades naturalmente, né? Quando a gente melhora uma escola, a gente transforma toda uma comunidade junto com elas. Então, aqui na Parque temos 3.000 alunos. São 9.000 pessoas envolvidas diretamente, contando minimamente seus familiares mais diretos, além de todos os funcionários. É uma cidade de pequeno porte se transformando e pensando novas formas de pensar, de educar, de agir no mundo, assim. Eu acredito que é isso que deve acontecer cada vez em mais escolas, e
por isso agradeço a Fundação Santilana por estar, né, promovendo esse incentivo para que mais escolas possam estar atuando nesse sentido e que isso cresça e floresça. Oi, meu nome é Clara Jourdan, eu tenho 17 anos e eu estudo na Escola Parque desde que eu tenho 4 anos de idade. Então, são 13 anos na instituição, eu me formo esse ano, em 2023. E desde pequena, a sustentabilidade sempre foi um tópico muito abordado com a gente, muito trabalhado. A abordagem no que ia ser trabalhado mudou de acordo com a nossa fase da vida, mas durante a nossa infância, esse trabalho vem de uma forma muito mais lúdica, trabalhando valores mesmo, mobilizando valores dentro da gente para que eles sejam polidos um pouco mais para frente, quando a gente já tem mais maturidade. Na infância, a gente trabalha muito mais com a empatia, com a construção de uma empatia e também num entendimento de como são as ações do ser humano no mundo e como a gente pode fazer para mudar aquilo que não está certo, aquilo que nos desagrada ou aquilo que não é benéfico para alguma realidade. Na adolescência, esse trabalho já veio um pouco mais focado num ponto de vista mais aprofundado. A gente trabalha em 2 aulas que a gente tem no primeiro e no segundo ano, respectivamente, que são o Laboratório de Sustentabilidade e a Tecnologia Social, a aula de Tecnologia Social, dentro dos eixos da sustentabilidade, como que a gente pode trabalhar para mudanças no mundo, como o ser humano afeta o mundo, então como a gente pode trabalhar para evitar efeitos nocivos e com o que já está feito, como a gente pode fazer para não agravar esses cenários. Além disso, no ensino médio a gente faz trabalhos de campo e nesses trabalhos de campo a gente consegue abrir os nossos horizontes, porque a gente vai para o Pantanal e para a Amazônia, a gente mora no Rio de Janeiro, então nesses 2 trabalhos a gente tem um contato com realidades completamente diferentes da nossa. Então, nessas viagens, a gente consegue entender e criar nossa própria concepção de o que é preservar a vida naquelas realidades. Porque preservar a vida é muito diferente no Rio de Janeiro, é muito diferente dentro do Pantanal, Mato Grossense, é muito diferente dentro da Amazônia. E eu sinto que esse trabalho todo, de uma vida toda, na verdade, né, ele me agregou, no caso, né, e continua me agregando na formação de valores e na formação de hábitos também. Esses valores e esses hábitos, eu sinto que eles não só me contagiaram, mas também contagiaram a minha família. Eu, durante a vida, durante a escola, eu desenvolvi hábitos cada vez mais sustentáveis e que cada vez são menos nocivos ao meio ambiente, e é uma coisa que eu procuro ativamente estar sempre mudando dentro de mim. E os meus pais, os meus avós, por verem esse movimento dentro de mim, dos meus irmãos também, que também são alunos na escola, eles passaram a repensar os próprios atos e repensar como o estilo de vida deles reflete no mundo. Acho que isso é uma mudança muito valiosa e que toda essa construção durante uma vida inteira também me ajudou muito fortemente nas questões de vestibular, que agora eu tô tendo mais contato, né, porque eu tô no 3º ano. E o Enem tem muitas questões de ecologia, aqui no Rio de Janeiro a gente pensa também na UERJ. E para fazer essas questões, eu senti que toda essa construção que houve durante uma vida inteira na escola resultaram nisso. Então eu não tive que buscar esse conhecimento mais ativamente, como eu vi em outros colegas de outras escolas, porque eu já tinha todos esses conhecimentos dentro de mim. Eu só precisava relembrar eles, porque eu já tinha tido contato com tudo isso. Mas, no geral, a sustentabilidade e a ecologia foram muito presentes na minha educação e eu consigo ver fortes impactos nisso no meu dia a dia e no dia a dia da minha família, dos meus avós, e enfim, eu só percebo impactos positivos. Olá pessoal, que bom contar com a participação de vocês em mais uma edição da nossa revista digital. Hoje, né, como vocês viram, nossa temática é sobre sustentabilidade e eu separei ótimas iniciativas para apoiar o desenvolvimento das escolas sustentáveis e também para a gente aprender, né, sobre atitudes sustentáveis que elas vão além dos muros das escolas. Bom, a primeira indicação que eu trago para vocês é o curso recém-lançado da Fundação Santilana, Educação para o Desenvolvimento Sustentável.
Esse curso ele foi idealizado para professores, professoras, gestores, porém, eu deixo o convite para todos os interessados na temática virem aqui, conhecerem e se aprofundarem um pouco mais na temática da Agenda 2030. Ele é composto por 5 módulos, aqui eu vou apresentar um pouquinho para vocês. O primeiro a gente traz os antecedentes e a consolidação da Agenda 2030. Depois a gente fala sobre o desenvolvimento sustentável das pessoas, com ênfase na qualidade da educação. Depois o desenvolvimento sustentável do planeta. No 4º módulo, é o desenvolvimento sustentável da prosperidade e encerrando o desenvolvimento sustentável para a governança, a paz e as alianças. Cada módulo são composto por 10 horas, que totaliza 50 horas do curso completo. E a gente também, enquanto fundação, a gente oferece esse certificado para as pessoas e vale muito a pena conhecer. Como eu trouxe para vocês, ele é focado ali em professores, gestores, porque a gente faz o dia de amanhã, educando as crianças de hoje. Mas fica um convite que eu acho que vocês vão gostar, traz muita aprendizagem significativa, que vai muito além de só ter uma escola sustentável. A gente pode ter uma nação sustentável, Aos poucos a gente vai ensinando e aprendendo, e fica o meu convite. Eu acho que é algo que vocês vão curtir muito, todo esse conhecimento que a gente está disponibilizando para vocês. Aproveitando o gancho desse curso, que ele trata ali um pouco dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foi criado pela ONU, eu queria dividir com vocês aqui o site das Nações Unidas. Nesse site, vocês vão conhecer, descobrir um pouquinho mais sobre como o trabalho, o que eles visam alcançar, como as Nações Unidas estão pensando que vai alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável aqui no Brasil. Então, o legal do site é que vocês vão aqui, correndo um pouquinho ele fala um pouquinho mais sobre os objetivos, os ODS aqui no Brasil, traz um pouco sobre o que é cada objetivo, porque às vezes a gente conhece um ou outro, mas não conhece o total, os 17 objetivos. Então, aqui vocês podem conhecer um pouco mais e também descobrir como está distribuído as principais atividades das Nações Unidas aqui no Brasil. Você só ir no ano, na agência, enfim, faz um filtro e vocês podem conhecer um pouquinho mais. Ainda nesse gancho, a gente tem um outro site muito bacana, deixa eu aqui abrir para vocês, que é o site do IPEA, que também traz, como o anterior, um pouquinho o que são os ODS e quais são eles. Aí vocês vão encontrar aqui um rico conteúdo com publicações sobre os ODS, tem muita coisa. Aqui, por exemplo, esse é o ODS 17, que fala sobre fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Então, é muito conteúdo, gente, é uma riqueza de conteúdo realmente. E aqui abaixo também vocês vão ver um pouquinho de notícias, sempre, linkando com a temática dos ODS. Aí, dando sequência nisso, eu queria trazer para vocês esse livreto sustentável. Ele foi aqui, os Ministérios da Educação e Meio Ambiente, eles realizaram 5 conferências infanto-juvenis sobre o meio ambiente. Então, dentre essas conferências foram realizadas, eu trouxe para vocês uma que é a temática de escola sustentável. Aqui deixa eu descer um pouquinho para vocês terem um pouquinho mais de conhecimento. Aqui, vocês vão falar um pouquinho, traz uma apresentação para o professor, para a professora sobre o que ele vai vir a conhecer nesse material. E aqui um pouquinho do sumário, que é bem interessante, porque ele fala como introduzir uma nova aprendizagem para a vida, que a gente não está só pensando na vida escolar, mas é para a vida do ser humano. A gente traz um pouco sobre o currículo na escola sustentável, explica um pouquinho de novas aprendizagens, como a gente aplica os elementos da sustentabilidade no dia a dia, traz um pouco sobre o que é uma escola sustentável. Aqui também a gente tem um pouco sobre as áreas construídas, também educam. Então, é um rico conteúdo. O total desse livreto são quase 50 páginas, então acho que vale muito quem está estudando a temática, ou quem gosta da temática, que já está implementada na sua escola, ou visa implementar, porque acho que esse tema ele não é passado, ele é presente e futuro, Então, essa é uma ótima indicação para vocês. E complementando as minhas indicações, eu trago aqui o site da Unesco, que também desenvolveu um material, super excelente, assim como
os anteriores, que esse material, o mais bacana é que ele traz os 17 objetivos, né? Eles estudaram fazer o quê? Uma conexão dos 17 objetivos. Independente se um é mais focado, vamos supor, nas parcerias, um é mais focado na igualdade, todos, no fim, eles, né, visam a sustentabilidade. Então, nesse conteúdo aqui, ó, deixa eu descer um pouquinho, só para vocês darem uma pré-visualizada, ele vai conectar todos os objetivos, aqui, deixa eu mostrar aqui, ó, com a educação. Por exemplo, aqui, erradicação da pobreza, acabar com a pobreza em todas as formas, em todos os lugares. Então, sempre tem um link, porque, no caso, vamos supor esse, erradicação da pobreza, uma criança, para ela ter um bom ensino e ela reter as informações do seu conhecimento, né, ela precisa ter uma boa alimentação, ela precisa estar presente no momento escolar. Então, fora isso, tem vários outros, tem os 17 por aqui e alguns outros conteúdos que eles também incluíram nesse material. Bom, por hoje é isso, eu espero vocês na próxima edição e mais uma vez muito obrigada por prestigiarem o nosso material, né, a nossa revista digital. Até a próxima!